Oi, pessoal. Vou falar rapidinho aqui dos materiais que eu costumo usar, tá? Lapiseira 03. Gente, 03 é super importante, tá? No começo é difícil você trabalhar por ser muito fininha, então ela quebra bastante, mas depois a gente vai deixando a mão um pouquinho mais leve e aí você vai ver que é super fácil trabalhar com ela, tá? É uma questão de a gente ir se adaptando. Borrachas. Quem tiver essas borrachas fininhas, ótimo. Elas são excelentes, porque tudo que a gente desenha é muito pequenininho. Então, ela facilita. Quem tiver mais grossa, não tem problema nenhum. Ah, Cláudia, eu não tenho nenhuma dessas. Posso usar uma borracha comum? Claro que pode. As lapiseiras coloridas. Eu costumo fazer todo o desenho, vocês vão perceber ao longo do curso, que eu gosto muito de trabalhar com as pontas coloridas, tá? Os traços. Eles me ajudam muito eu saber o que eu fiz, como eu comecei e como eu terminei a peça, tá? Porque se a gente passar a desenhar e depois só pra gente ficar com o esqueleto, vamos supor, do anel em grafite bonitinho, a gente começa a pagar todo o processo. E logo depois disso a gente já não lembra mais onde começou, onde terminou, onde é que era a linha. Então a gente trabalha com ele todo colorido e depois a gente, por último, a gente passa o grafite para organizar o desenho. Aqui, uma caneta gel branco. A caneta gel branca eu uso só para fazer brilho de diamante, tá? Então a gente usa relativamente pouco. Os gabaritos, vamos lá. Gente, existem vários gabaritos no mercado. Eles não são baratos, mas vamos lá. Esse gabarito era o que eu usava quando eu tive minha aula e até desenvolver um outro gabarito eu usei este, tá? Ele é menor do que esse aqui. Esse aqui, apesar de também ser muito bom, mas é um gabarito enorme que mais me atrapalha do que ajuda, tá? Então, eu procuro trabalhar ele para as pedras, para outras coisas, não para fazer os anéis, porque eu acho ele muito grande e acabar me atrapalhando na pranchetinha. Esquadros. Uma régua, tá, gente? Cláudia, eu não tenho de 15, posso usar de 30? Pode. Gente, tudo a gente vai adaptando, tá? Você não precisa ter a melhor caneta, a melhor régua do mundo para desenhar, tá? Afinal de contas, quem desenha é você, o material só te ajuda. Então, aqui, uma réguinha de 15. Eu costumo usar esses esquadrinhos bem pequenos, porque eu acho que facilita a minha vida, então eu prefiro eles, tá? Da Desetec 2612, esse é o de 3060, e aqui o código é 2512, tá? Que esses são os de 45, então precisa de um parzinho desse, tá? Esse 12 depois do número 2512 e 2612 são esses 12 centímetros aqui que tem essa peça, tá? Então, o código é esse 26, 25 e 12 é o tamanho. Desculpa. Aqui, esse 26, 16, porque ele tem 16 centímetros, tá? Então, esse aqui é maior e eu uso ele de apoio, tá bom? Agora, a pranchetinha. Gente, essa pranchetinha é fantástica, tá? Eu acho que quem puder comprar, essa aqui é fórmica, mas existe ela de MDF, que é uma meia amarelinha. Gente, o material não importa do que é feito a prancheta, tá? O importante é ela funcionar. Então, ela tem essa régua aqui de acrílico, que é onde a gente apoia todo o desenho aqui, todo o trabalho. E então, é uma pranchetinha da Tridente A4, tá? Gente, a 2 é maior, pode ser que você se empolgue, mas ela acaba te atrapalhando,
Porque depois, quando a gente tá ou ilustrando, ou vai fazer uma curva que é meio chata, a gente costuma movimentar a prancheta, tá? E numa prancheta maior, ela vai acabar te atrapalhando. Então, o ideal é você ter a 4, mas se você tiver uma A2 não, A3, né? Se você tiver uma A3, também não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, a gente acaba apertando aqui, solta os parafusos, aperta, coloca a folha, né? E prende. Tá. Eu tenho aqui o meu esquadrinho de apoio, tá? A gente vai fazer uma aliança. Então, no meu esquadro de apoio, gente, sempre ele é apoiado, tá? Sempre a gente usa os esquadros apoiados, tá? Para o desenho sair o mais certinho possível. Então, vamos lá. Primeira linha, horizontal, tá? A segunda linha, perpendicular. Tá vendo? Vamos lá. Horizontal. Então, o que eu fiz aqui? Gente, eu coloquei, ó, o meu esquadro, vocês podem ver, ó, dedinho apoiado aqui e esse aqui. Então, isso aqui não se movimenta e ele tá todo encostado aqui, tá? Chego com o meu outro esquadro, eu vou apoiar. Gente, os esquadros são sempre apoiados, tá? Venho deslizando, tá? Gente, sempre uns 2 dedos aqui, tá? Pra gente poder desenhar, pros gabaritos não baterem nessa régua. Você vai puxar essa linha. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Agora, o que a gente faz? A gente veio aqui, ó, virei o meu esquadro, vou chegar bem no ponto de ligação dos dois e vou passar uma reta aqui de 45, ok? Agora, gente, o que eu faço aqui? Eu tenho essa primeira linha. Então, eu vou fazer 2 elipses, aqui no caso, numa distância de 5 milímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar minha régua aqui, vou marcar 5 milímetros, tá? Tá lá marcado. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Apoiei aqui, apoiei meu dedinho, vim trazendo aqui, apoiado, e tracei uma linha paralela aqui, ó. Tá? Então, eu tenho 2 linhas a 45 graus. Aí, eu vou pegar o meu gabarito aqui menor, eu vou trabalhar com de 45, tá, gente? Vou virar ele aqui de ponta cabeça, vou tirar meu apoio, vou pôr esse aqui deixa eu pôr mais pra cima pra mim conseguir trabalhar. É, porque você tá vendo, ó, ele bate aqui em cima. Por isso que eu não gosto desses quadros grandes. Mas, enfim, vamos lá. Olha, o importante aqui, a minha linha de 45, eu vou estar alinhando exatamente as marcas do gabarito, tá vendo, ó? Com a minha linha de 45 graus, ok? Gente, uma outra coisa importante, sempre que você trabalhar com a lapiseira, você não pode fazer assim, porque ela vai ficar inteira torta. O ideal é você trabalhar com a lapiseira em pé, tá? Ó. É assim que se trabalha, tá? Fiz a primeira. Gente, não tira esse esquadro de 45 da posição. Aí, eu vou chegar, ó, já venho paralelo, ó. Na minha segunda linha, por isso que eu marquei a segunda, tá? Nivelei também certinho aqui e vou fazer minha segunda elipse. Ah lá, não tirei do lugar. Vou pegar a minha aqui. Ai, que ódio. Eu vou pegar a minha aqui, ó. Tá? Tá vendo? De 22, eu vou alinhar exatamente na minha primeira linha, e vou fazer uma elipse menor dentro.
sabia? Esses gabaritos nunca dão certo. Ai, isso é um tédio, sabia? Acho que é por isso que eu não suporto. Não dá o mesmo, enfim. Aí, você chega aqui e fecha, tá? Se ele tivesse uma marcação perfeita, gente, era pra estar essa linha exatamente no meio, tá? Uma elipse dentro da outra. Então, você já vê que já formou a aliança. E aqui, gente, quando fechou, você também vai escorregar, você tá vendo? O seu esquadrinho encostado nessa régua. Então, ó, basta você chegar aqui e fecha, basta que você chegar aqui e fecha. Tá? Então, você tem aqui uma aliança, tá? Eu vou dar uma rabiscada aqui rápida, só pra ter um pouquinho de volume, tá? Que feio isso, né? É por isso que eu não gosto muito dos esquadros prontos. Eles não têm, assim, uma precisão bacana, não. Com o tempo que eu fui dando aula, a gente vai descobrindo a necessidade, né? O que facilita a vida da gente. Eu acabei desenvolvendo alguns gabaritos para facilitar a vida, bem pequenininho, né? Agora eu vou mostrar como é que fica fácil com ele. A mesma linha, o processo é o mesmo, tá, gente? Ó, o esquadro de 45, 90 graus, 45, tá? Tiro meu esquadro grande, vou pro esquadro menor. Opa, sumiu da tela, né? Desculpa. Aí, eu vou chegar aqui, ó, vou encostar, como eu fiz lá, o meu esquadro de 45. Vou pôr a minha primeira elipse bem em cima da linha de 45. Vou fazer a minha primeira elipse. Ah, Cláudia, mas você não marcou as duas linhas. Porque daí, nesse gabarito que eu acabei desenvolvendo, a gente não precisa. Porque você tá vendo essa graduação que eu fiz aqui? Ela que já vai me dar quantos centímetros eu quero, quantos milímetros eu quero que suba. Então, ó, tá vendo essa parte de baixo aqui, ó? Ela vai aparecer aqui, ó. Ela vai passando, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pus exatamente 5 milímetros em cima dela. Vim aqui, fiz a minha segunda, ó. Gente, importante é não tirar essa aqui do lugar, tá? Agora, eu vou subir com a minha segunda elipse menor, ponho ela bem em cima da linha de 45 e risco, tá? Agora, venho aqui, fecho. E venho aqui e fecho. É mais rápido, né? É bem mais rápido. A gente diminui os processos. E aqui tá uma aliança retangular. Cláudia, eu não tenho, gostaria muito de fazer, mas eu não tenho os esquadros, eu não tenho os gabaritos. Posso fazer? Pode. O importante é você aprender o processo, porque se aprender o processo, você vai fazer com gabarito sim, né? Uma coisa só que eu não gosto, que talvez alguém pergunte, eu tenha dúvida, posso fazer no quadriculado? Não, tá? Melhor não. O que acontece com o papel quadriculado? Já vi alunos, já aconteceu com vários. O que acontece? Você aprende numa escola X a trabalhar só com papel quadriculado, né? O dia que você precisar desenhar num papel que não seja quadriculado, a pessoa fica muito perdida, tá? Ao contrário de quem trabalha numa folha lisa, se um dia ela precisar trabalhar no quadriculado, ela vai trabalhar perfeitamente, tá? Vamos lá. Se de repente, Cláudia, eu não tenho
esquadro, eu não tenho gabarito, não tem problema. Vamos lá. Você vai passar a mesma linha, tá? Aqui na horizontal, uma linha na vertical, a gente vai tentar deixar esse ângulo de 90 certinho, tá? Aí, a gente vai vir aqui, gente, os 45 graus, ó, a gente não tem 90 daqui a aqui, esse eixo aqui tem 90 graus. Então, 45 é o quê? É a metade, tá? Então, a gente vai procurar aqui passar uma linha, ó, na metade dessas duas linhas que você fez aqui, tá? Ó, isso é 45 graus. Aí, o que que acontece? E depois vocês podem ir treinando, ó, bolinha, bolinha, elipse, né? Pra facilitar depois pra quem vai ficar desenhando à mão. Então, eu vou tentar aqui fazer minha primeira elipse, tá? Aí, vou puxar essas duas linhas aqui só pra mim não me perder. É como se elas fossem... A gente não trabalha aqui os 45, é como se ela fosse assim, tá? Os 45, o mesmo esquadro, ao contrário, tá? Aí, eu vou vir aqui, vamos lá, uma linha paralela, eu vou fazer uma elipse aqui paralela. Gente, acaba dando mais trabalho você fazer a mão, pra gente acertar, pra ele ficar lindo, não fica, mas ficar melhorzinho, tá? Do que... Então, eu tenho a primeira e a segunda. Agora, eu vou fazer uma espessura. Deixa eu pegar aqui, tirar um pouquinho. Meu desenho muito peludo. Tirar um pouquinho esses fios, tá? Vamos lá. Pronto. Aí, aqui eu vou fazer uma outra, que pode ser mais ou menos 1 milímetro, tá, gente? Ó. Tá? Seria mais ou menos isso. Ela não fica tão certinha quanto a que a gente faz no gabarito, mas não tem grandes problemas, não. Depois a gente vai fazendo, a gente vai acertando e ela vai melhorando, a mão da gente também vai ficando melhorzinha, né? Fora que eu nunca gravei vídeo, fico aqui suando. Que horror, né? A gente dá aula uma vida toda e vai gravar um vídeo e fica aqui passando mal. Mas, enfim, é isso. O importante é que ficar legal e dê pra vocês entenderem, tá? Então, essa é a primeira aliança. Como é que é o fio dessa aliança, gente? É um quadradinho, um retângulo na realidade, tá? Então, o fio, se não for feito na fundição, o fio dessa aliança é isto aqui, tá? Se a aliança fosse uma aliança retangular, mas que ela fosse anatômica, que é aquela parte de dentro, sabe? Arredondadinha, que é para não machucar o dedo, ela fica na realidade mais confortável, por isso que ela chama anatômica, ó. A normal seria aqui. A gente pega e trabalha ela assim, ó. Então, o ponto em contato com o seu dedo é só esse, entendeu? Ela não vai cair do seu dedo, mas em compensação ela não vai te incomodar, tá? O quanto menos ela tiver contato com o seu dedo, até quando o dedo da gente incha e tudo, ela é melhor. Daí, isso a gente acaba trabalhando no desenho técnico, tá?
desenho técnico dessa aliança. Deixa eu virar aqui fazendo a mesma folha. Tá? Vamos lá. Voltar a prancheta pro lugar. Como é que a gente trabalha o desenho técnico dessa aliança? Eu, como disse, costumo trabalhar com as cores. Pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ser o que for. Eu gosto dessa... Algumas papelarias trabalham com essa marca, Big Tree Colors. Vem 12 grafites, eles vêm todos coloridos, gente. E mega barato, tipo R$1 e pouco. Nossa, consegui abrir agora. Ó, vem toda colorida, tá? Agora, logicamente, tem essas da Pentel, só azul, só vermelha, e é super cara, tá? Então, tracei aqui. Eu tenho um outro gabarito que também facilita, que é esse aqui, para desenho técnico, tá? São os gabaritos que eu acabei desenvolvendo. Eu desenvolvi 3 gabaritos. Um de anel, um de desenho técnico para anel e um de pulseira. Tá? Que é esse aqui. Para não ficar muito grudado, eu sempre acabo colocando uma régua aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Geralmente, a gente trabalha sempre os aros dos anéis em 18, tá? E ao menos que você tiver alguma encomenda com uma medida específica, aí você vai ter que fazer o cálculo. Eu posso explicar isso mais para frente, como é que você faz esse cálculo para fazer essa circunferência aqui certinho no tamanho, tá? Que também é importante, viu, gente? Ó, a primeira. E a segunda. Aqui eu tô fazendo uma peça, gente, de 1 milímetro, tá? Se eu fosse trabalhar com 2 milímetros, eu trabalharia 22 e 18. Deixa eu aproveitar e marcar o meio. Nem sempre você precisa, tá? Mas às vezes facilita que a gente vá desenhar. Sempre com os esquadros. Aí, eu tenho aqui minhas linhas guias todas em laranja. Tô fazendo aqui um pouco mais forte, que é para vocês poderem ver. Eu geralmente trabalho um pouco mais clara, tá? Aqui. E aqui. Nesse caso, gente, eu não precisei marcar a de dentro e a de fora, só a de fora, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Deixa eu só marcar aqui pra ficar bonitinho. Vamos lá. A mesma medida, tá? Do desenho técnico. 2. Dois, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, apoiei. Então, eu vou ter aqui a minha primeira linha. Meio. Tá?
ok? Então, isso aqui é a minha aliança de lado, a lateral. E agora, vista de cima, tá aqui, tá? Então, o que que a gente precisa agora? A gente precisa colocar os tamanhos, as medidas, tá? Geralmente, gente, todo desenho técnico é 1 para 1. Então, se a real tiver 1 centímetro, é 1 centímetro. Se tiver 5 milímetros, é 5 milímetros, tá? Então, o que que eu tenho aqui? 18 milímetros, tá? O que que eu tenho aqui? Temos 20 milímetros. Milímetros. Temos 5 milímetros. Tá? Então, essas são as informações básicas. Geralmente, a gente tem aí, a gente trabalha a maioria com 3 vistas, tá? Mas quando é necessário, a gente vai precisar da vista lateral, do outro lado. Por quê? Vamos supor, uma aliança é igual aos 2 lados, a parte de cima e a parte de baixo é igualzinha. Então, a gente não precisa se preocupar. Mas se, vamos supor, o lado esquerdo for diferente, tiver mais detalhes do que o direito, você vai ter que fazer o direito e o esquerdo. E a parte de baixo também, tá? Quando tem alguma coisa importante, tem que fazer sim. Aí, a gente trabalha todas. Então, é isso aí, tá, gente? Espero que tenham entendido. Técnico. Aliança. Aqui. Frente. Superior. Gente, isso vocês não escrevem, tá? E essa aqui é lateral. Esquerda. Ok? Então, tá. Até a próxima.